A paz do Senhor a cada um dos nossos amados irmãos e amigos. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez podermos voltar para trazer o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Nós temos hoje uma lição muito importante para nós estarmos meditando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que oraram por mim. Pedi oração no último vídeo e também aí nas redes sociais em favor do meu irmão, pois estávamos enfrentando aí momentos muito difíceis na nossa vida. Foram 16 dias de grande luta, de grande sofrimento, onde o nosso irmão mais novo, meu irmão Natan, havia aí sofrido aí um aneurisma cerebral, aí um AVC em 4º grau, também um derrame. Houve aí complicações muito sérias e nós estávamos aí lutando em oração, mas sempre colocando para que Deus fizesse conforme a sua vontade. E aprove a Deus recolheu meu irmão no sábado passado. No domingo nós estivemos ali sepultando meu irmão, e a partir do momento em que meu irmão ele foi sepultado, deixado ali no cemitério o seu corpo, que ali só estava o seu corpo, a partir do momento em que saí do cemitério rumo à casa dos meus irmãos, da minha mãe, eu já pedi a Deus e Deus já começou a trabalhar no meu coração para que outros sentimentos começassem a fazer parte do meu coração, da minha alma. E graças a Deus, Deus tem nos consolado, e os sentimentos que eu tenho nutrido agora no meu coração a saudade, as boas lembranças e, acima de tudo, a esperança da vida eterna. E isso tem me sustentado. Eu posso dizer que estou bem, graças a Deus, porque sei que meu irmão, de fato, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e agora ele está gozando no paraíso, está gozando com Cristo. E ele está livre das tentações desse mundo, das distrações desse mundo. E ele está totalmente seguro nos braços do Pai. Voltou de fato para a casa do Pai. Portanto, eu agradeço muito a vocês que me ajudaram em oração. Que Deus ele possa fazer com que cada um de nós tenhamos consciência a cada dia de que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós nessa existência. E é necessário que cada um de nós tenhamos consciência que estamos ou estejamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes nós, por uma ingenuidade espiritual, nós achamos que Deus tem filhos prediletos, que por às vezes até nos acharmos mais especiais do que os outros, que nós temos uma longa vida, de que de fato nós podemos fazer projetos a longo prazo. Mas eu tenho aprendido nesses últimos tempos, principalmente nessa pandemia, Deus tem me feito entender muitas coisas. Dentre elas, eu posso destacar a primeira, que Deus não tem filho predileto para poder amar um mais do que o outro. Todos são igualmente filhos de Deus. E uma segunda coisa que eu pude aprender é que há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E nós não podemos medir os propósitos de Deus como sendo no mesmo tempo, mesmo que o Kairos de Deus, ele é esse tempo da oportunidade, do propósito de Deus, ele é específico para cada um dos seus filhos. Eu tenho aprendido a viver cada dia na dependência de Deus, não está contando com o dia do amanhã, mas está vivendo agora e me preocupando, me certificando se de fato eu estou vivendo o plano de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Eu mesmo aconselho a você que você possa alcançar maturidade espiritual, que você possa amadurecer para entender qual o propósito de Deus para a tua vida, para esse tempo, de que você não é menos e nem mais especial do que nenhum dos filhos de Deus, que Deus não tem filhos prediletos, todos são igualmente filhos, todos têm um propósito específico, especial. Deus trata cada um dentro da sua individualidade. Nós não somos vistos como se fosse
um produto aí em série, de maneira nenhuma. Cada filho de Deus, Deus tem um trato especial com cada um dos seus filhos. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Portanto, Deus tem me feito entender isso nos últimos tempos. E eu louvo a Deus, porque Deus tem me feito enxergar coisas que até então eu não conseguia enxergar no mundo espiritual. Posso dizer que estou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nessa oportunidade nós temos aí o privilégio de podermos estar estudando aí uma sequência de lição. Na semana passada, a lição de número 3, de 18 de julho, melhor dizendo, nós estudamos, meditamos um pouco sobre Acabe e o profeta Elias. Nós podemos ver aqui Acabe, esse rei mau, um rei de Israel, e o profeta Elias, um profeta de Deus, que teve um encontro e um desafio com esse rei Acabe. E nós mostramos naquela ocasião que Acabe, ele teve a infelicidade, já era uma pessoa de um coração ruim, de uma inclinação má, e ele casou-se então com Jezabel, uma princesa idólatra, e isso só fez distanciá-lo mais de Deus por causa da sua escolha. Era Jezabel então essa rainha perversa que desviou ainda mais o coração do rei, no caso aí de Deus e também do povo. Também nós vimos que Elias, ele profetiza uma grande seca, e de fato essa seca, ela, enquanto intervenção divina, ela vinha exatamente de encontro tudo aquilo que aquele povo depositava em confiança a Baal como sendo ali o Deus da tempestade, o Deus da chuva, da colheita, etc. Juntamente lá com a sua companheira Aserá, ou Acera, ou Azera, depende aí da forma como que é a pronúncia. E Elias prevê então uma grande seca, e isso exatamente acontece. Então, Elias, ele tem ali um encontro com Acabe, traz a palavra de Deus ali para Acabe, mas Acabe ele permanece com o coração endurecido devido exatamente à sequidão espiritual de Acabe. E hoje nós estaremos tratando de uma lição maravilhosa, que é a lição que fala sobre Elias e os profetas de Aserá, ou Azerá e Baal. É uma lição muito importante, é um tema conhecido aí dos leitores da Bíblia, e nós teremos a oportunidade hoje de meditar um pouco nesse texto. Não vou deter apenas nos versículos que a lição propõe aí a leitura bíblica em classe, que é 1 Reis, capítulo 18, alguns versos, depois 1 Reis, capítulo 19, também alguns versos. Vou deter numa quantidade de versos maiores. Porém, como o tema da lição, ele basicamente está nos apresentando, e isso aqui eu faço questão de nós analisarmos, Elias e os profetas de Azerá e Baal, ou Aserá e Baal. Nós já vimos quem é o profeta Elias. Eu quero trazer um pequeno comentário sobre quem seria, no caso, esses deuses aqui, Baal e Aserá, de uma maneira muito rápida para nós podermos contextualizar. Então, portanto, Baal, ele dentro do contexto histórico bíblico, ele também é conhecido como o deus Bol, ou deus Bel, ou deus Baal. São alguns nomes dados a Baal, e em Canaã ele era venerado como o deus do trovão, era o deus do trovão, e que aí remete à questão da chuva. E o seu nome significa Senhor ou Dono. Então, Baal tinha como significado o seu nome, Senhor ou Dono. Ele era o deus principal ali dos cananeus, povos vizinhos a Israel. Era considerado, portanto, o deus da chuva, o deus da tempestade, como também o deus da fertilidade. O culto a Baal, ele estava ligado também ao culto à sua esposa, que era Aserá. Daí a ideia de ser Baal, o deus da chuva, e também ser o deus da fertilidade, uma vez que o culto a esse deus estava ligado também
ao culto à sua esposa, no caso a deusa Acera, ou Acerá, que também era conhecida como Astarote. Então esse é o contexto de quem eram essas duas divindades, aqui Baal e Acera, ou Acerá, que era então a sua esposa. E nós vamos ver aqui, no decorrer da lição, exatamente como Elias, o profeta de Deus, ele confrontou aos sacerdotes ou aos profetas de Baal e de Acerá ou Acera, a sua esposa. E aí foi um desafio que Elias ele enfrentou. E já fazendo aqui uma observação que eu acho bastante interessante observar, que mesmo depois desse confronto de Elias aí com os profetas de Baal e de Acera, o povo de Israel de fato ele não foi curado da idolatria. Nós vamos perceber que infelizmente Israel, tanto Israel como o próprio Judá e o rei dividido, eles de fato só são curados da idolatria quando são levados para o cativeiro assírio, um para o cativeiro assírio, outro para o cativeiro, no caso babilônico, e aí sim eles são curados da idolatria, do caso do culto, por exemplo, ao deus Baal. Mas a lição ela vai nos apresentar, e eu quero trazer aqui o contexto maior de como se deu aí a história, esse desafio entre Elias e, no caso, os profetas de Baal e de Acera. E para isso eu chamo a tua atenção, caso você tenha aí a sua Bíblia em mãos, você pode pegar a sua Bíblia, ou até mesmo o celular, para o livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Eu não vou ler os primeiros versos do 18 até o verso de número 17, até o verso número 18, porque foram textos que nós utilizamos na lição passada. Na lição passada nós utilizamos esse texto e vemos que diante de todo o confronto, do encontro de Elias com, no caso, o rei Acabe, por exemplo, no capítulo 18, verso 17, Acabe ele acaba não se dobrando à repreensão de Elias e ele então chama Elias de perturbador de Israel. Que Elias, de fato, ele era um perturbador de Israel, segundo a leitura de Acabe. Então disse ele, Elias responde, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Então Elias fala exatamente, foi dentro desse contexto que nós paramos aqui no caso da lição da semana passada, que foi o encontro de Elias, apresentando Elias e Acabe. E a lição de hoje tem como propósito mostrar exatamente o desafio de Elias com os profetas de Baal e de Acera ou Azerá. Aí eu chamo a tua atenção para então a sequência do texto que nós iniciamos na semana passada, para o verso de número 19 do capítulo 18 de 1 Reis. Okay? Então, 1 Reis, capítulo 18, verso de número 19. Aí depois desse desafio, vou reler o verso 18 para nós contextualizarmos e pegarmos o verso 19. Então disse Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Aí agora Elias então faz a proposta para Acabe. Agora, pois, envia, ou seja, envia tem a ideia aqui de mandar chamar, envia e ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo. Que todo Israel no Monte Carmelo, aqui fala das tribos do norte, sobre as quais, no caso, Acabe era rei. Então manda ajunta a mim todo Israel lá no Monte Carmelo, onde vai se dar o desafio de Elias com os profetas aí de Baal e de Azera, como também os 450 profetas de Baal. Então olha o que ele está dizendo. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acerá, ou Azerá. Então, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá, seria então 850 profetas, que juntamente com o povo de Israel, que eles então pede o rei para convocar para estarem no Monte Carmelo.
que no caso ele fala desses profetas que comem na mesa de Jezabel, no caso os profetas de Azerá, como também os profetas de Baal. Enviou Acabe, verso de número 20, enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então ele envia junto os profetas no Monte Carmelo para o desafio que Elias iria lhe propor. Verso de número 21 do capítulo 18. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Isso aqui é muito interessante, porque Elias ele chama a atenção do povo diante ali dos profetas de Baal e de Azera. Ele vai dizer o seguinte, olha: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A ideia de cochear aqui tem muito a ver com a ideia, no caso, de um coxo, de alguém que manca da perna. Então é um dos sentidos da ideia de cochear. E eu acho aqui bastante interessante porque o texto, quando ele usa essa expressão para poder aí metaforicamente simbolizar a situação em que o povo ele estava vivendo, é usado esse termo para mostrar a questão do desequilíbrio espiritual do povo, uma vez que a ideia aqui do cochear é alguém que uma hora dá um passo para a direita, uma hora tende para o coxo, ele tende um momento para a direita e um momento para a esquerda. Seria essa ideia do cochear. Alguém que em um dado momento pisa de um lado, depois firma de outro lado. Essa seria a ideia no caso de cochear. E agora então Elias ele vai chamar o povo à responsabilidade, exatamente trazendo ao povo esse entendimento, que isso deve nos chamar muito a atenção. Então disse Elias a todo o povo, dizendo, de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Isto aqui eu acho muito interessante, a ideia de cochear entre dois pensamentos, porque fala exatamente de alguém que está dividido, que ele ainda está em dúvida em quem acreditar. Em dado momento ele crê em algo, em dado momento ele já está crendo em outro. E essa era a situação que o povo estava vivendo. Ele estava cocheando entre dois pensamentos. Se o Deus de Israel era o Deus dos seus pais, o Deus dos profetas, ou se era agora Baal e a sua esposa Acera. Então eles cocheavam entre dois pensamentos, eles não tinham convicção a qual Deus eles deveriam seguir, eles deveriam adorar. E Elias exatamente faz essa pergunta: até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então sigam. Se é Baal, então vocês sigam a Baal. E é interessante o final aqui desse parágrafo, desse período, que o texto diz o seguinte: porém o povo não lhe respondeu nada, ou seja, o povo não tinha nenhuma resposta diante daquele questionamento, porque de fato eles estavam cocheando entre dois pensamentos e eles não tinham uma certeza clara, eles haviam perdido a convicção em relação ao Deus verdadeiro e eles estavam em dúvida em relação a qual seria o Deus que eles deveriam seguir. Aí o verso de número 22 do capítulo 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aqui Elias, ele pensa que apenas ele havia escapado, havia sobrevivido, uma vez que a própria Jezabel havia mandado matar os profetas do Senhor. Ele então não sabia que havia outros profetas. Ele está dizendo que apenas ele havia ficado como profeta do Senhor, e Baal, os profetas de Baal eram 450 profetas, não contando os 400 de Acera. Aí o verso de número 23. Aí ele diz o seguinte: aí a proposta de Elias lá no Monte Carmelo: dei-se-nos, pois, 2 bezerros,
e eles escolham para si um dos bezerros. Ele quem? Os profetas de Baal. Eles escolham para si 2 bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Olha, aqui já é algo bem emblemático, porque Elias, ele chama, no caso, os profetas ao desafio e o povo manda trazer 2 bezerros para que sejam, no caso ali, colocados, ofertados em holocausto, um para o deus Baal e outro para, no caso, que ele oferecesse ao Deus verdadeiro, ao Deus ao qual ele representava. E é interessante porque Elias ele dá a oportunidade para que os profetas de Baal escolham dos bezerros e que primeiro faça, no caso, o seu sacrifício e que possa, no caso, invocar o seu Deus. Mas só que ele faz uma observação aqui que é muito interessante, é que deveria preparar-se então esses bezerros, colocar cada um sobre, no caso, o altar, mas que não deveriam colocar fogo na lenha, fogo no altar. E aí é uma questão interessante, por quê? Porque esse animal, os pedaços desse animal tinham que ser queimados para ser ofertado, no caso, a um dos deuses, ou aos deuses, no caso, a Baal ou ao Deus verdadeiro. Então deveria se colocar fogo, no caso, na lenha, para que, de fato, a lenha viesse a queimar e queimar o holocausto, no caso aí o sacrifício para o Deus. Porém, ele faz essa observação. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Aí o verso de número 24. Então, Elias diz, então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus, aqui com letra minúscula, que responder com fogo, será Deus com letra maiúscula. Ou seja, vocês vão oferecer o seu holocausto, vocês vão invocar o nome do vosso Deus, e aquele Deus que mandar fogo sobre o altar, uma vez que nós não colocaremos fogo, esse de fato será o Deus verdadeiro, o Deus com letra maiúscula. Esse era o desafio de Elias aos profetas de Baal. E o povo, o que achou dessa proposta? O povo que estava cocheando entre 2 pensamentos. Nos diz o texto que todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Aí nós vamos para o verso de número 25 do capítulo 18. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Ou seja, vocês são muitos, então vocês têm prioridade. Vou dar prioridade a vocês, que vocês façam isso. E aí vocês irão preparar então aí o altar de vocês. Vocês vão invocar o nome do vosso Deus, porém vocês não vão colocar fogo no altar. Verso de número 26. Aí assim fizeram os profetas de Baal e de Acera. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo. Então, do período da manhã até o meio-dia, eles invocaram o nome, no caso de Baal, dizendo, a Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Eles começavam a clamar a Baal e a usar essa interjeição, a Baal, nos responde, nós precisamos que tu mostres para todo Israel que tu és Deus, e aí não havia nenhuma voz, não havia nenhuma resposta da parte de Baal, e diz que eles começavam a saltarem sobre o altar ou em volta do altar que tinham feito, a fim de que Baal pudesse lhes responder, mas até então nada, e já estava chegando meio-dia. Aí o verso 27, ele é muito importante e muito significativo, porque demonstra aqui a confiança de Elias em Deus e a ironia de Elias em relação ao Deus Baal e aos seus profetas. Porque o verso de número
27 nos diz o seguinte: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, Elias agora zombando dos profetas, clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, no caso, com outra pessoa, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, está preparando uma viagem. Porventura ele está dormindo e ele vai despertar. Olha o grau de ironia que Elias trata aqui com os profetas, porque ele diz, olha, clame em alta voz, porque ele é um Deus. Ao mesmo tempo ele afirma, ele é um Deus, mas pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele não esteja ouvindo. Que Deus é esse que não ouve, que está desatento, no caso, aos clamores dos seus servos, aos clamores dos seus adeptos. Então aqui é uma grande ironia de Elias aqui, zombando dos profetas de Baal. Aí o verso 26, e eles clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas e lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, sobre os seus corpos. Então eles tinham costume já de poder ali se autoflagelarem para poder que o Deus viesse a ouvi-los, e eles começam a se cortar com facas, com lancetas, a ponto de que o sangue começa a cobrir o seu corpo e nada de Baal os responder. E aí o verso 29 diz o seguinte, olha, e sucedeu que passado o meio-dia, ele estava desde a manhã até o meio-dia, passado o meio-dia, profetizaram eles até que chegou o momento da oferta, o momento que deveria oferecer a oferta de manjares, no caso lá, uma referência ao que se fazia no templo lá em Jerusalém. Até que e sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, ou seja, até o momento quando se deveria oferecer a oferta de manjares, uma referência àquilo que se fazia no templo lá em Jerusalém. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma da parte de Baal. Agora então Elias entra em ação. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu acho esse texto aqui muito interessante, o verso de número 30, porque o texto, apesar de não dar assim maiores detalhes, mas pelo menos duas verdades nós podemos ver aqui no verso 30, quando Elias diz o seguinte, então disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim, ou seja, vocês já estiveram voltados para os profetas de Baal, com a atenção voltada para Baal, agora voltem a atenção para mim, cheguem até mim. E aí o texto diz o seguinte, olha, e todo o povo se chegou a ele. E Elias então reparou o altar do Senhor que estava quebrado. É essa parte do texto que eu quero chamar a atenção. Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A primeira verdade que nós temos aqui nesse texto é que Elias ele não aproveitou o altar oferecido a Baal. Não, já que Baal não respondeu, então vou aproveitar esse altar aqui e colocar agora, vocês tiram aí os pedaços do seu bezerro e agora vou colocar os meus para oferecer ao Deus dos céus. Não. O altar de Baal não serve para se oferecer um holocausto a Deus. Isso eu acho muito, muito importante. A Bíblia diz que nós não podemos colocar nenhum outro fundamento além daquilo que já foi posto, que é o fundamento dos apóstolos, que é Cristo. Então devemos ter muito cuidado e não estar querendo aproveitar simbolicamente, com base no texto, o altar de Baal para querer oferecer algo para Deus, porque Deus ele não aceita, por mais boa intenção que nós tenhamos. Então a primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é que Elias ele não aproveitou o altar de Baal. É a primeira verdade para a qual eu quero chamar a tua atenção. Então, uma vez que ele não aceita o altar de Baal, nos diz o texto que ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha, Elias estava no Monte Carmelo, o monte famoso, onde já se passaram experiências com Deus,
E o que o texto, a gente pode aqui inferir do texto, uma vez que fala que os profetas de Baal, eles fizeram um altar, mas por sua vez Elias, ele repara o altar do Senhor. Então podemos inferir do texto que havia ali no Monte Carmelo um altar que no passado havia sido levantado para o Senhor, havia se oferecido sacrifício ao Senhor. Por esse altar, ele estava quebrado, ele estava em desordem. E é que eu acho muito interessante, porque Elias, ele não levanta um novo altar. Isso aqui é muito significativo. Elias não está trazendo uma nova religião, não está trazendo um novo. Elias, ele vai reparar um altar que está quebrado. Isso aqui eu tenho certeza, e Deus me faz ver isto, que há uma mensagem muito profunda para a igreja. A Bíblia, no livro de Apocalipse, quando ele fala a uma das igrejas da Ásia, o Senhor aconselha que essa igreja ela possa lembrar de onde ela caiu e voltar à prática do primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Não adianta dar continuidade a algo se você, em dado momento, você fracassou, você abandonou a fé, abandonou princípios, e você não pode continuar a jornada se há uma lacuna, se o teu altar está quebrado, se o teu altar está em desordem. Então Elias aqui, nós podemos apreender desse texto que quando Elias ele repara um altar que já havia ali, um altar que era consagrado ao Senhor, porém esse altar estava quebrado, estava em desordem, Elias ele se pôs a reparar esse altar. E isso traz uma mensagem muito profunda, e trazia uma mensagem muito profunda para o povo de Israel, porque Elias não estava construindo um novo altar. Elias estava reparando um altar que antigamente serviu para oferecer holocausto, oferecer oferta, sacrifício a Deus. E o ato de reparar o altar, isso também, e na sequência do texto que nós estaremos lendo, isso nos faz entender exatamente o ato de reparar o altar, esse altar que estava quebrado, que estava, no caso, em desordem, representava exatamente a nação de Israel. E não só as 10 tribos de Israel, mas Israel como um todo. Porque Israel ele havia se dividido e ele estava quebrado, ele estava rachado. E Deus, é claro, não nesse momento necessariamente, mas Deus tinha promessas, e tem promessas sobre a nação de Israel, onde ele voltaria a ser um só povo. Mas ao Elias consertar o altar que estava quebrado, ele também mostrava como Israel havia, no caso, estava dividido e quebrado espiritualmente diante de Deus, como também fisicamente enquanto nação, uma vez agora que havia 2 reinos, o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá e Benjamim. Então Elias ele vai então reparar o altar, essa é algo que nós devemos aprender a lição do reparar o altar. O verso 31 nos diz o seguinte: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Eu acho isso aqui também, aqui temos uma lição muito importante, porque quando Elias ele toma 12 pedras, isso aqui, em certo sentido, incomodava o Israel, ali a tribo do norte, incomodava, porque isso fazia lembrar exatamente a divisão da tribo de Israel. Se era Israel que estava ali, no caso, para o desafio, por que não pegar 10 pedras, já que Israel simbolizava 10 tribos? Mas ele pega exatamente 12, como o texto diz. Olha, e Elias tomou 12 pedras. Então isso de fato incomodava a nação de Israel, incomodava Acabe, isso trazia à memória o quanto Israel havia se afastado de Deus e que aquela divisão era exatamente resultado da desobediência de Israel, que aqui o texto apresenta conforme o número dos filhos de Jacó, que em Jacó Israel era um povo só. Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo:
Israel será o teu nome, mas até então era um povo só. Eram 10 tribos, porém unidas como um povo só. E agora Elias ele faz exatamente isso. Ele toma 12 pedras conforme o número das tribos de Jacó ou de Israel. E diz na sequência do texto, o verso 32. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Então, com aquelas 12 pedras, Elias vai consertar o altar que estava quebrado, ele edifica um altar em nome do Senhor. E depois de ter edificado o altar, depois de ter reparado o altar, depois de ter unido as tribos de Israel, ele vai dizer o quê? Depois fez um rego em redor, uma vala em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente, que no caso era usado para poder plantar, colocar a semente para uma futura, no caso para uma colheita. Diz que então ele abre esse rego da largura da medida de 2 medidas de semente, então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então ele preparou o altar, fez um rego em volta do altar, colocou a lenha no altar, o altar agora depois de todo pronto, ele pega o bezerro, no caso imola o bezerro, parte em pedaços e coloca sobre a lenha. E aí o verso de número 34 é que eu acho interessante. Lembrando que no início Elias disse que não podia colocar fogo no altar. Assim fez os profetas de Baal, clamaram e o fogo não desceu sobre o altar, mostrando que Baal não era Deus. Uma vez que ficou comprovado, porque o desafio era aquele que respondesse com fogo. Porém, no verso de número 34, nós vamos ver aqui agora que Elias faz algo que aos olhos humanos era uma loucura. Que fazer um altar e já não colocar fogo e esperar que a carne, o holocausto, a oferta fosse queimada, já era uma loucura. Imagine fazer o que Elias está fazendo. Agora é interessante que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, é que de fato esse desafio não era um capricho de Elias. Não, eu vou fazer um desafio para mostrar que meu Deus é melhor. Não era isso. De fato o que Elias estava fazendo era uma ordenança divina. Era o próprio Deus que queria manifestar-se ao seu povo e mostrar que ele é o único Deus. Então o que Elias estava fazendo era uma ordenança divina, era algo que ele havia, uma orientação que ele havia recebido da parte de Deus. Então observe o que Elias manda fazer aí no verso de número 34. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Vocês vão encher 4 cântaros de água e vai derramar sobre o animal, sobre o bezerro, sobre o holocausto, e vai derramar sobre a lenha. E disse, na sequência do texto, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez, disse, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego enchera de água. Olha uma observação, porque ele fala em encher 4 cântaros de água e faz isso por 3 vezes. 4 vezes 3, 12. Não é um mero acaso. Ele coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e agora ele manda derramar 12 cântaros de água sobre o altar. E não esquecendo que dentro do contexto anterior que nós vimos na lição passada, Elias havia profetizado uma seca. Havia profetizado uma seca que já durava agora cerca de 3 anos e meio, esse período de seca. E agora Elias, ele manda fazer um altar, não coloca fogo no altar, e coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e manda derramar 12 cântaros de água. Que também esses 12 cântaros de água simbolizava também, por que não dizer, as 12 tribos de Israel. E olha o que acontece na sequência do texto. Diz o texto, aí o verso 35, que a água havia encharcado o altar de maneira que ela corria ao redor do altar e até o rego que havia
em volta do altar ficou cheio de água. Aí o verso de número 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, que era o momento de oferecer agora, quando os profetas de Baal pararam, era o momento de oferecer a oferta de manjares, no caso lá no templo em Jerusalém. Como eles não estavam lá, Elias então ali oferece naquele momento a oferta de manjares e diz o seguinte, olha, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, que ele disse, ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel. Então, Elias, ele invoca a Deus, trazendo à memória ao povo de Israel que o Deus ao qual ele invocava era o Deus de Abraão, que era o pai da nação, era o Deus de Isaque, que é o filho da promessa, e era o Deus de Israel, que é o Deus da nação, e aqui Israel simbolizava não apenas as 10 tribos, mas as 12 tribos, o povo unido como um só povo. Então ele vai dizer, ó Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje, que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, Senhor, manifesta hoje para Israel que o que eu estou fazendo não é em meu nome, mas é segundo a tua palavra. Então Elias tinha uma direção divina para isso. Mas que fique manifesto em todo Israel que tu és o Deus de Israel, tu és o Deus de Isaque, tu és o Deus de Abraão, e que hoje fique provado a Israel que tu és esse Deus e que eu sou teu servo, e que em teu nome que eu faço essas coisas. Essa é a oração de Elias, parte da oração de Elias, e aí ele diz no verso 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, que tu agora vai manifestar, mostre para este povo que tu és Deus, e que tu voltaste o teu coração para demonstrar para este povo que tu és o Deus deste povo, que tu és o único Deus e que tu manifestas hoje no meio do teu povo. E aí na sequência, o verso 38, aí encerra a oração de Elias, diferente da oração dos profetas de Baal e de Azera, que foi toda a manhã até meio-dia. Aí encerra então a oração de Elias, uma oração curta de alguns segundos, praticamente 1 minuto e pouco. E então diz o verso de número 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, no caso ali o bezerro, a oferta, consumiu a lenha, consumiu as pedras e o pó, ainda lambeu a água que estava no rego. Isso aqui eu acho de uma profundidade imensa. Que nós vimos aqui agora que o Senhor agora responde a Elias e cai fogo dos céus. Que essa era a proposta, o Deus que mandasse fogo, esse seria Deus. E diz o texto então que caiu fogo, mas não apenas fogo do céu, caiu fogo do Senhor. Isso para mim faz uma grande diferença, porque em dado contexto da Bíblia, nós vamos ver que a ideia, por exemplo, quando o fogo caiu dos céus e alguém interpretava dentro daquele contexto que era vindo da parte de Deus, foi quando da experiência que Jó teve, por exemplo, quando Deus permite a Satanás tocar em Jó, em um dado contexto caiu o fogo dos céus sobre os bens de Jó. E aquele fogo não era necessariamente fogo de Deus, fogo do Senhor. Porém, aqui o texto ele deixa bem claro, e isso aqui deve nos chamar a atenção, que diz que então caiu o fogo do Senhor. Não foi fogo do céu, foi fogo do Senhor. Que o diabo também pode fazer cair fogo dos céus. Mas aqui caiu o fogo do Senhor,
E o fogo do Senhor, ele consumiu o holocausto, ou seja, a oferta, no caso o animal que estava ali, que era o holocausto posto sobre o altar. Esse fogo, ele queimou a lenha, queimou as pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, queimou o pó e lambeu toda a água que estava no rego, ou seja, tanto as 12 pedras, quanto os 12 cântaros de água, quanto o holocausto, que era um animal, tudo foi consumido pelo fogo, mostrando que Deus era Deus. Aí o verso de número 39 diz o seguinte: o que, vendo todo o povo, ele caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso aqui vem responder exatamente à indagação que Elias havia feito ao povo. Por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Se Deus é Deus, então serviu, mas vocês devem decidir. E agora, quando Deus responde com fogo, o povo então ele cai por terra, cai de joelho, com o rosto no pó, e eles vão então agora dizer, de fato, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ou seja, Baal não é Deus, Baal não é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então o que Elias faz? E Elias lhes diz a quem? Ao povo, que agora reconhece que só o Senhor é Deus: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então aqui fala mais, uma referência mais aos profetas de Baal, mas de fato foram convocados os profetas de Azera também. Então aqui diz agora que Elias dá ordem ao povo para que todos esses falsos profetas eles fossem mortos. E de fato eles o foram. O povo agora que reconhecia que só o Senhor é Deus, eles, por ordem de Elias, lança mão dos profetas e mata todos esses falsos profetas de Baal e de Acera. E aí o verso de número 41 diz o seguinte: então disse Elias a Acabe. Isso aqui eu acho muito interessante. Por quê? Porque no verso 41, lembrando que Israel estava vivendo um período de seca, que Elias também da parte de Deus havia profetizado que não choveria segundo a sua palavra, e agora depois que o fogo desce para provar que Deus é Deus, aí fica provado que Baal não é Deus, porque não pôde mandar fogo e os seus profetas agora estavam mortos. E agora vai entrar em cena agora um outro momento para provar também que Baal não é Deus. Porque se Baal ele era considerado o deus da tempestade, o deus da chuva, já havia agora cerca de 3 anos e meio sem chover, porque Elias havia da parte de Deus dado uma ordem que não chovesse sobre a terra. E agora depois que cai o fogo dos céus e que Baal não pôde fazer isso, Elias agora vai orientar Acabe para voltar para a sua casa, porque agora a chuva desceria dos céus. Olha que maravilha, que Deus maravilhoso. Aí o verso de número 41 diz então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe. Aí a ideia de subir, come e bebe aí para a sua casa, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Vai vir chuva por aí, Acabe. Então sobe para a tua casa, porque haverá chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, enquanto Acabe já tinha subido para ir para a sua casa. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. Ele subiu na parte mais alta do Carmelo, se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos, sinal de humilhação, de busca, de adoração a Deus. Verso 43, e disse a seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes, faça a mesma coisa por 7 vezes.
E sucedeu que, a 7ª vez, disse o moço a Elias: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. E esse era exatamente o sinal de que a chuva havia de descer, como nos diz a canção. Esse é o sinal que a chuva vai descer, era essa mão, do tamanho da mão de um homem, que simbolizava exatamente a mão do Senhor. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então aqui Acabe sobe no carro e vai com a sua carruagem para Jezreel, exatamente fugindo da chuva. E a mão do Senhor, isso Deus agora mandou a chuva, provando que Baal não era Deus, mas que Deus era o Senhor também, não só do fogo, mas também era o Deus da chuva. E a mão do Senhor, verso 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aqui é algo muito emblemático, porque Elias, a mão do Senhor estava sobre Elias e ele consegue basicamente alcançar a carruagem de Acabe. Isso é claro por uma ação divina, e ele chega correndo perante Acabe até Jezreel. Agora é interessante nós observarmos, aqui encerra o capítulo 18, no capítulo 19, a incredulidade de Acabe e da sua maldita princesa, porque olha o que Acabe ele vai fazer. Ele era, claro, um homem fraco de espírito e era dominado por sua mulher. Então o verso de número 19 diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. A primeira coisa que Acabe faz quando ele chega em Jezreel, que era a sede do governo onde ele estava, foi exatamente falar para Jezabel, a princesa, a dizer o que Elias havia feito, como Elias havia matado todos os profetas de Baal e de Azera. Ele já vai logo contar: olha, Elias fez isso, fez um desafio e mandou matar todos os profetas, passaram ao fio da espada. Aí o verso 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Assim me façam os deuses. Não mostra nenhum arrependimento, nem Acabe, nem Jezabel. Pelo contrário, a ira, o furor toma conta do seu coração. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Deles quem? Dos profetas que Elias havia matado. Então essa era a ameaça que agora Jezabel faz contra Elias. E aí aqui a Bíblia, eu acho a Bíblia fantástica, porque ela não esconde a humanidade do servo de Deus. Ela não esconde a humanidade dos seus profetas. Muitas das vezes nós corremos um risco muito grande e somos ensinados, infelizmente, muitos líderes ensinam o seu povo assim, como se tornar, ao se tornar um cristão, nós nos tornamos pessoas, no caso, imunes aos sentimentos humanos, às fraquezas humanas. É como se Deus tirasse toda a nossa humanidade e nós nos tornássemos apenas seres espirituais. E aqui eu percebo que Elias, ele mostra um Elias agora, vamos dizer assim, terrivelmente humano. Terrivelmente humano. Aquele Elias que havia profetizado para que não caísse água sobre a terra,
e durante 3 anos e meio não choveu, aquele Elias que pediu para que o Senhor mandasse fogo do céu e o fogo desceu, aquele Elias que agora, no caso, libera por ordem de Deus a chuva e a chuva cai sobre a terra, agora ele está sendo ameaçado por uma princesa, por uma mulher, e aquelas palavras chegaram, e nem foi a mulher em si que falou, foi um mensageiro por parte da princesa, dessa rainha. O mensageiro, ao trazer a mensagem, aquilo ali cai como um balde de água fria sobre a fé de Elias, sobre os ânimos de Elias, e Elias se vê agora totalmente atemorizado, totalmente sem chão. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia ela declara isso, deixa isso muito bem claro, até mesmo para nós entendermos que nós, o fato de nos tornarmos cristãos, de sermos homens e mulheres com intimidade com Deus, isso não nos torna imunes a momentos de demonstrarmos que somos totalmente humanos, terrivelmente humanos. E que nesses momentos, quando a nossa humanidade, quando a nossa carne, quando o nosso eu interior, a nossa verdadeira natureza, ela pode se apresentar, nós vamos nos sentir, nós vamos até mesmo esquecer do que Deus fez. Elias, naquele momento, quando ele ouve a mensagem daqueles mensageiros, e aquela mensagem, ela veio, vamos dizer assim, envenenada, com uma malignidade muito grande, que Elias esquece de tudo o que havia passado, esquece que Deus parou os céus, impediu que chovesse por 3 anos e meio, Deus mandou fogo dos céus, Deus agora mandou chuva, tudo isso parece, a princípio agora, parece que tudo foi esquecido e toma conta de Elias um pavor, um medo, exatamente diante da ameaça de Jezabel. E eu quero fazer questão de frisar isso aqui, para mostrar que na nossa caminhada espiritual há momentos que nós nos sentimos assim. Eu sempre gosto de afirmar, posso até não ser compreendido, mas infelizmente se tenta passar uma imagem de que nós somos espirituais o tempo todo. Ah não, é um homem de Deus, ali só quer saber de oração, só de vida com Deus, de buscar, de jejuar, de consagrar, é um homem de Deus o tempo todo. E o que eu acho interessante é que mesmo nesses momentos de fraqueza, nós não deixamos de ser homens e mulheres de Deus. Continuamos sendo homens e mulheres de Deus. Porém, mostra que, de fato, ao nos tornarmos homens e mulheres de Deus, enquanto estivermos nesse plano, nessa vida, nessa existência, nós também temos a nossa humanidade. Deus ele não anulou a nossa humanidade, ele não anulou a nossa natureza. Nós temos o nosso temperamento, a nossa natureza controlada pelo Espírito Santo, e à medida que Cristo vai sendo gerado em nós, nós vamos anulando o velho eu, a velha natureza, mas ela está aí. Nós ainda não fomos transformados, nós ainda não recebemos um corpo imortal, não fomos revestidos da imortabilidade, da incorruptibilidade, ainda não. Nós ainda estamos nesse plano. Então você que é líder, em primeiro lugar, não se ache um super-herói, um super-homem, não acha que você já superou o homem, como o próprio Nietzsche ele coloca a necessidade de superar o homem, esse super-homem. Não pense dessa forma, você não é um super-homem. Às vezes você como líder, você age de maneira como se estivesse acima dos liderados, acima da igreja, como se não precisasse de ninguém, como se você fosse inatingível, como se você não fosse passível ao desânimo, ao fracasso espiritual, a demonstrar a sua humanidade, como se você não fosse passível ao pecado, seja qual for o tipo de pecado. Todos nós estamos sujeitos a isso. E não é pelo fato de estarmos sujeitos a isso, ao desânimo, a uma depressão, a uma desconfiança, a uma falta de fé, a dúvida. Não é pelo fato de nós estarmos sujeitos a isso que nos tornamos menos homens de Deus. Eu acho que o mais importante é nós nos reconhecermos como um totalmente dependente de Deus,
mas admitimos que ainda estamos nesse tabernáculo. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Fez chover, fez parar de chover, fez descer fogo dos céus, mas agora ele se mostra totalmente humano, totalmente fraquejando na fé. E isso é uma lição que eu devo aprender, que você, enquanto líder, deve aprender e deve ensinar também aos seus liderados. Quantas das vezes a liderança, o pastor, tenta passar essa imagem e quando as pessoas aceitam a Jesus, que os problemas acabaram, que eles são inatingíveis, que só vai ir de vitória em vitória, de triunfo em triunfo, e não é isso que a Bíblia ensina. E na vida dos homens e das mulheres de Deus na Bíblia, nós não temos esse tipo de exemplo. Então, voltando ao texto, para nós aí adiantarmos um pouco, porque nós já temos aí 1 hora de relógio, mais de 1 hora de relógio, é interessante que diz o texto o seguinte, que diante dessa ameaça de Jezabel, o verso 3 diz o seguinte: o que vendo ele, ou seja, ouvindo ele a mensagem desse mensageiro vindo da parte de Jezabel, diz que ele se levantou e para escapar com sua vida se foi e veio a Beceba, que é Judá, e chegando em Beceba, ele deixou ali o seu moço para preservar a vida do seu moço. Ele vem então a Judá, ou seja, vem para o reino do sul. Ele sai ali do reino do norte, viaja para o reino do sul, deixa ali o seu moço, e a ideia de se levantar para escapar com a vida já mostra agora esse lado frágil de Elias, porque agora ele está fugindo mesmo. Ele não temeu com a sua vida diante lá dos 850 profetas e de todo Israel incrédulo. Agora ele foge de Jezabel, levantou para escapar-se com sua vida, e ele vai agora para o reino do sul. Ele chega em Judá, chegando em Judá, ele deixa ali o seu moço, veio a Beceba, que é em Judá, deixa ali o seu moço, e a ideia de deixar o seu moço, aquele que o acompanhava, que inclusive estava lá quando ele mandou que olhasse se a chuva já estava vindo, mostra exatamente do isolamento de Elias. Isso aqui dá a ideia de que Elias agora ele começa a entrar numa profunda depressão, pois ele agora se afasta de tudo, se afasta de todos, não quer mais ninguém por perto, e ele agora se fecha na sua tristeza e ele prefere agora estar isolado. Nem o seu moço, o seu companheiro agora, ele quer estar perto de si, dado o medo que ele é tomado e o momento de isolamento o qual Elias agora ele quer viver, mostrando a sua total humanidade. Aí o verso de número 4 do capítulo 19. E ele, no caso agora Elias sozinho, já que ele deixou seu moço em Beceba, e ele se foi ao deserto, caminhou um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro ali, desse tipo de arbusto, e pediu em seu ânimo, ou seja, em seu sentimento agora. Elias agora ele desabou, ele agora está totalmente desestruturado, e em seu ânimo, ele pede a morte. É isso que a Bíblia está dizendo. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, Senhor. Esse é o mesmo profeta que fez parar de chover, segundo a palavra de Deus, fez descer fogo do céu, orou e a chuva voltou à terra. Ele diz agora, pediu a morte e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, que já morreram. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e Elias então levanta, ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Estava ali uma brasa e pães cozidos sobre a brasa, um pão cozido, um pão grande certamente, e uma botija de água. Ele então levanta, comeu, bebeu e tornou a deitar.
É como se Elias, diante daquela angústia, daquele sofrimento, ele nem se percebesse do que estava acontecendo. O anjo lhe toca, ele levanta, ali tem um pão cozido sobre as brasas, tem um botija de água, ele come o pão, toma água e vai deitar novamente no seu desânimo. Nem percebe o milagre, a presença de Deus ali por meio do anjo. É como se ele nem percebesse isso, ele vai dormir novamente. E aí o verso 7 diz, e o anjo do Senhor, e essa expressão anjo do Senhor é muito emblemática dentro do contexto teológico, que segundo alguns fala de uma cristofania ou teofania, um aparecimento de Deus, mas não vou entrar aqui no mérito da discussão teológica. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, novamente, e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Eu acho interessante porque no primeiro momento, quando o anjo toca Elias, dá ele o pão, no caso e a água, o anjo permite que ele dorme. Porque Elias ele precisava daquele sono reparador. O anjo falou, olha, come aí, come, bebe, vamos logo andar, porque você já tem que estar apto para que você tem muito chão pela frente. Não. O Senhor aqui ele permitiu que Elias descansasse no seu momento de desânimo. Então, isso é muito interessante, porque muitas das vezes nós queremos que as pessoas, nós trazemos uma palavra de Deus, um alimento de Deus, e queremos que as pessoas no outro dia elas já estejam na ativa. E não damos tempo também para as pessoas, vamos dizer assim, curtirem, entre aspas, o seu momento de prostração, até mesmo para refletir. Não damos tempo para as pessoas. E aqui o anjo deixou Elias dormir novamente, comeu o pão, bebeu a água e foi dormir. Aí novamente, não se sabe quanto tempo ele ficou dormindo. Certo é que o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ele já dá uma missão para Elias. Agora você vai levantar, vai comer, vai beber certamente, porque você agora tem uma jornada muito longa. E a ideia aqui de quando o anjo coloca que muito comprido é o teu caminho, isso aqui nos chama a atenção, porque muitas das vezes nós pensamos que já andamos muito. Ah, não, eu já andei o suficiente. Mas na verdade não. Aí nos faz mostrar, a palavra de Deus nos mostra o quanto ainda temos de caminhada. A Bíblia nos ensina, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então Elias agora, então, ele recebe essa missão de levantar e andar. Aí o verso de número 8 diz o seguinte, levantou-se, pois, Elias agora levanta. Eu acho interessante porque no primeiro momento, quando o anjo manda levantar, ele olha e vê que tem um pão, e no caso, na brasa, a botija, ele come, bebe, torna a deitar, dá a entender que Elias nem levantou na primeira vez. Ali mesmo, ele, quem sabe deitado ou assentado, continuou dormindo. Mas agora, na segunda vez, ele levantou. Ele levantou. Agora era o momento de levantar. Então diz o texto, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha, Elias agora, segundo aqui pesquisadores, a distância que Elias caminha de onde ele estava até o Monte Horebe, que é o monte de Deus, conhecido como Monte de Deus, Elias ele caminhou 40 dias e 40 noites, que foi cerca de 320 quilômetros. Exatamente sustentado pela comida e pelo pão que o anjo lhe havia oferecido. Isso é algo natural? Claro que não, é algo sobrenatural. Tanto o ato de caminhar esse tanto, que aqui a ideia foi que ele caminhou mesmo, sozinho, como também de ser sustentado por essa comida para chegar até esse lugar, andar 320 quilômetros, mais de 300 quilômetros, que seria num quase 40 dias e 40 noites. Mas olha o que acontece.
E Elias, no caso, então, ele anda esse tempo todo até chegar em Horebe, o monte de Deus. Verso 9. E chegando ali, ele entrou numa caverna. Elias estava debaixo de um pé de zimbro, agora levanta, caminha 40 dias, 40 noites, agora ele vai e entra numa caverna. Novamente, Elias agora está parado, está dentro de uma caverna. E a ideia de entrar de uma caverna, isso tem muito significado. A ideia de esconder-se, de isolar-se, etc. Então Elias agora ele então entra numa caverna. Passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Ou seja, o que tu está fazendo dentro da caverna? Talvez pelo fato de já ter andado 40 dias e 40 noites, 320 quilômetros, ele, quem sabe, achou, não, eu já andei bastante. Disse que minha caminhada é longa e foi longa mesmo. Mas segundo o olhar de Elias. Porém, Deus lhe pergunta, o anjo do Senhor, a palavra do Senhor vem ele e diz: vem cá, Elias, ó, o que tu está fazendo aqui? Não é aqui o teu ponto de parada, não. Tu ainda tem muita coisa para fazer. Isso deve me ensinar, deve te ensinar, porque muitas das vezes nós achamos que nós já fizemos tudo, já cumprimos o nosso ministério, que agora é a hora de descansar, agora é a hora de parar. E Deus pode estar dizendo: o que tu está fazendo dentro dessa caverna? E é isso que o Senhor fala para mim e fala para você nesse momento. Aí o verso sequente, verso 10 diz o seguinte: e ele disse, aí Elias agora começa a queixar, novamente, dentro das suas angústias: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. Ou seja, é interessante porque Elias, ao mesmo tempo que no momento ele pede a Deus a morte, mas na verdade ele não quer morrer. Tanto é que ele está fugindo porque ele quer poupar a sua vida. Eu acho isso interessante porque às vezes aquele que às vezes entra num processo de depressão profunda e às vezes ele chega a tirar a morte, na verdade não é isso que essas pessoas querem. Às vezes é o clamor, quando alguém está pedindo a morte, na verdade o que ele está pedindo é a vida. Ele está pedindo socorro. Então Elias, quando diz: Senhor, olha, me mate, eu não sou melhor do que os profetas, me mate, na verdade ele está gritando por socorro. Ele quer viver, porém ele não aguenta o peso da angústia, da depressão que o abateu. Então isso aqui é uma lição para nós aprendermos e ajudarmos aquelas pessoas que estão em situações semelhantes a que Elias enfrentou, e que muitas das vezes nós achamos que é frescura da pessoa, a pessoa é porque não tem amor à vida, mas na verdade aqueles que estão pedindo a morte, de fato eles estão clamando pela vida, clamando por socorro. E não é frescura. A depressão, por exemplo, é uma doença e deve ser tratada, deve ser cuidado. Deve-se ter o auxílio de alguém que entenda essa parte da humanidade, essa parte de que no homem, essa possibilidade do homem chegar a esse estado emocional. Então o texto, Elias, ele vai exatamente, novamente, queixar-se para Deus. E diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Eu fiquei só e busco a minha vida para tirar, ou seja, eu estou fugindo, mas de fato eu estou fugindo porque eu quero viver. É isso que Elias está dizendo. Ao verso número 11. E ele lhe disse: sai para fora. O anjo agora, olha, sai da caverna, Elias, não é aí que eu quero que você fique. Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Fica aqui, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Então o Senhor estava passando, e ao passar o Senhor, também passava um grande e forte vento, é o que a Bíblia diz. Que fendia esse vento, grande e forte, fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. O Senhor passava e diante dele um grande vento, um grande estrondo que quebrava as penhas,
como o texto diz aqui, entendeu? Quebrava as penhas, que rompia, fendia os montes, e tudo aquilo que estava perante a face do Senhor. Porém, Elias, ele não precisava agora, isso eram manifestações, é claro, da parte de Deus, mas Deus não se apresentou a Elias, não necessariamente, apesar de que esses eventos da natureza, o forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas, diante da face do Senhor, eram eventos, podemos dizer assim, da parte de Deus, mas Deus não estava necessariamente nesses eventos, porque diz que esses eventos iam diante da face do Senhor. Aí, na sequência do verso, diz o seguinte: porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto à frente. Também o Senhor, ele não estava no terremoto, apesar de serem eventos comandados por Deus, como o Senhor da natureza. Aí o verso 2, então, depois do vento, depois, no caso aí, do grande vento forte, depois do terremoto, diz o quê? Que depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Gente, isso aqui é tão significante, porque nós temos aí a presença de um vento forte, temos a presença de um terremoto, que eram eventos que seguia diante da presença do Senhor, temos aí agora o evento de um fogo, que seguia diante da presença do Senhor, porém diz que Deus em si, ele não estava, no caso, no vento forte, não estava num terremoto e não estava no fogo. E olha que antes Deus se apresentou a Elias mandando fogo, mas Deus aqui agora não estava necessariamente nesse evento, no caso no fogo, que eram eventos da natureza, também ordenados por Deus, mas ali não estava necessariamente a presença de Deus, ou seja, Deus não queria falar com Elias. Deus não queria falar com Elias por meio do vento forte, nem do terremoto e nem do fogo. Por quê? Porque isso contrastava, ou isso ia ao encontro, melhor dizendo, já os sentimentos de Elias. Os sentimentos de Elias, o ânimo de Elias, dentro de si, a sua mente, o medo da morte já era como, num caso, uma tempestade, já era como um fogo. Ele já sofria com essas coisas. E Deus não iria se apresentar a Elias dessa maneira, porque Elias precisava exatamente da calmaria, da paz, que somente a presença de Deus pode dar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós temos então aí na sequência? Depois do terremoto e do fogo, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E era nessa calmaria, nessa voz mansa e delicada, era que Deus estava presente, Deus falaria com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, ouvindo a Elias essa voz mansa e delicada, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Ele sai agora. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só e busco a minha vida. Ele apresenta a sua queixa, ou seja, ele justifica o porquê dele estar naquela situação. Aí o verso 15, é interessante que agora Deus ele dá uma missão para Elias. Olha o que Deus então ele faz agora com Elias, verso 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Você vai voltar agora, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, era uma outra caminhada longa que ele tinha que fazer.
vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Gente, isso aqui é algo, dentro do contexto bíblico, muito, muito profundo. Porque agora Deus está mandando Elias ungir a Azael rei sobre a Síria, ou seja, ungir um rei que seria inimigo do povo de Israel. Deus está mandando Elias ungir um rei para a Síria, que seria exatamente, vamos dizer assim, o elemento de castigo de Deus para a nação de Israel. Seria o instrumento para castigar a nação de Israel. Então agora Deus manda, agora você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria, ou seja, ungir um inimigo como rei, no caso da Síria. Também você vai, além de ungir um rei sobre a Síria, você vai também ungir a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, ou seja, você vai agora ungir um novo rei de Israel para ficar no lugar de Acabe. Aquele cuja esposa mandou te perseguir, você vai ungir um rei para ficar no lugar dele, que é exatamente ungir a Jeú. Também tu vai ungirás também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aí Deus aqui está mostrando exatamente, ó Elias, eu tenho preparado agora, tu vai ungir um rei sobre a Síria, que será um instrumento de punição para Israel. Você vai ungir um novo rei de Israel, que também vai ser usado para tirar a idolatria de Israel. E tu vai ungir um profeta para ser profeta em teu lugar sobre Israel. E aí então, depois, em determinado momento, podemos dizer assim, uma vez que tu ungirás um profeta para estar em teu lugar, será Eliseu, o seu período, o seu ministério, então, encerrará no tempo certo determinado, quando você será substituído por Eliseu, o seu substituto. É como Deus está falando com Elias. Aí o verso 17. E há de ser que, aí Deus vai dizer o que? Olha, primeiro ele vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu no lugar de Elias como seu substituto. E aí o Senhor diz, e há de ser que o que escapar a espada de Azael, que seria o rei da Síria, que traria a espada sobre Israel, então seria um instrumento de castigo. Então o que escapar da nação de Israel, o que escapar de Azael, matá-lo-á Jeú. Quem é Jeú? O rei de Israel. Então os que escaparem da Síria será morto pelo rei de Israel, que é Jeú, que irá banir a idolatria, tirar, pelo menos dentro do contexto do seu governo, Jeú iria banir, no caso, a idolatria do meio de Israel. Essa era a promessa de Deus. Então, aquele que escapar de Azael, ou seja, da Síria, Jeú irá matá-lo. E o que escapar de Jeú, que será o rei de Israel, Eliseu, então, matará. Matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar, aí vai para o consolo de Elias, Deus diz para Elias no verso 18, olha Elias, também não ficou só tu como profeta. Sempre Deus ele tem os seus remanescentes diante da crise espiritual que o seu povo enfrenta. Sempre Deus tem. Hoje nós vivemos, por exemplo, uma crise espiritual, onde a igreja tem caído em descredibilidade. Muitos pastores hoje, ao falar o nome pastor, já é sinônimo de querer dinheiro, de ladrão, de velhaco, de sinônimo do que não presta. Mas Deus ainda tem verdadeiros pastores, verdadeiros homens de Deus que não se venderam, que apesar de não estarem na mídia, não estarem em evidência, são verdadeiros homens e também verdadeiras mulheres que de fato não se dobraram a Jezabel, não se prostraram a Baal, que conservam
a sua identidade e a sua fidelidade para com Deus. Então, Deus agora está dizendo a Elias: olha, Elias, eu quero te trazer uma informação. Diante de tudo isso, eu te trago ainda uma informação. Que informação é essa que Deus ele vai trazer para Elias? Também eu fiz ficar em Israel, no centro lá da idolatria, eu fiz ficar em Israel 7.000 profetas, 7.000 homens. Não é só tu que está. Às vezes a gente acha, não, mas a obra de Deus só eu faço, ninguém quer mais nada, não. Lembra aquilo que eu falei no início do vídeo, Deus não tem filhos exclusivos, Deus não tem filhos prediletos. Deus usa cada um para uma determinada obra. Elias pensava que só tinha ele, mas não só tinha ele, tinha mais 7.000. Então talvez você pense que só você que é temente a Deus, só ficou você e nada funciona porque só você pode fazer. Não, Deus ainda tem 7.000. Deus ainda tem os seus remanescentes. Aí o Senhor diz: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aí partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª junta, no caso, 2 bois. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E a ideia aqui de lançar a capa é a ideia do chamado, lançar a capa, que ele estava sendo chamado para seguir Elias, para ser profeta. Essa era a simbologia do ter lançado a capa sobre Eliseu. Então deixou ele os bois, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ou seja, o cuidado que Eliseu tinha com a sua família. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho feito isso. Isto o quê? Te tenho chamado por parte de Deus para ser profeta. E olha o que aconteceu para fechar o texto aqui. Voltou, pois, de trás dele, no caso Eliseu, tomou uma junta de boi, os matou aquela junta de boi, e com os aparelhos, no caso dos bois, a madeira, cozeu as carnes e deu ao povo, certamente ele da sua região, e comeram todos. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Moço, isso aqui é demais. Quando Eliseu ele mata os bois, pega o carro ali, os aparelhos do boi e serve como lenha para assar a carne e dá a carne para o povo ali comer, ele está mostrando exatamente que a partir de então ele não seria mais lavrador. Ele não precisaria mais dos bois, da parelha de bois. Ele agora seria profeta, ele exerceria o ministério profético ao lado, no caso do seu mestre Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu encerro a leitura por aqui, não vou ler mais texto, porque aqui eu acho que é o suficiente dentro do contexto do que nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou para a lição, vou pontuar alguma coisa que a lição nos apresenta, vou procurar não deter tanto, porque de fato nós já estamos aí com quase 1h30 de comentários e eu fiz questão de ler o texto bíblico, a leitura bíblica em classe, mas ler assim partes maiores para estar bem contextualizado, no caso aqui, a nossa fala e a lição, para minimamente nós podermos, vamos dizer assim, contemplar a lição. Bem, então o textuário da lição, ele fala, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e lambeu a água que estava no rego. Isso aí nós já lemos, já esclarecemos. A verdade prática diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que ele é o único Deus digno de adoração. O Senhor fez isso com Elias. Elias, no momento de desespero, no momento de prostração, de depressão, Deus ele fortaleceu, ele cuidou do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a introdução da lição, vou ler mesmo aqui e pontuar algumas coisas, nos diz o seguinte: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia,
Foi ele quem apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração. Foi ele quem apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Então Elias é um profeta muito relevante na Bíblia, quando daquela experiência de Jesus com seus discípulos, ali com o ciclo mais próximo, quando ele chama a parte para ali o Monte da Transfiguração, dentre aquelas personagens que aparecem, ali nós temos a personagem Elias e Moisés. Então Elias foi uma dessas personagens que aparece ali com Jesus, conversando com Jesus, quando Jesus ele revela ali a sua divindade para aquele grupo de discípulos. Então foi ele quem apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante, fiel para todo cristão. Elias é um modelo de servo, um modelo até de mostrar que nós somos humanos. Nessa lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo, ao cair em depressão. Bem, aí o primeiro tópico da lição, o desafio no Monte Carmelo. Eu vou só mesmo ler aqui e pontuar alguma coisa, se houver necessidade. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Então Elias era um homem zeloso pela obra de Deus, zeloso pelo Deus de Israel, pelo reino de Deus. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus a quem serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Na verdade, o desafio não foi de Elias. Elias em si quis fazer esse desafio. Foi uma ordenança, uma direção divina. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder com fogo, esse será Deus, louvado seja Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que ele lançou antes do confronto, ao dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal seguiu. Então, diante dessa pergunta sem resposta, é que Elias, então, ele lança esse desafio. O povo não tinha resposta para essa pergunta porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Subtópico 2. O problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão, inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Então, o ídolo, ele exerce influência no coração do homem decaído da fé, e o homem passa a adorá-los porque os próprios homens são tão ignorantes como são esses ídolos que nada sabem, que nada podem fazer, que ignoram os seus próprios adoradores. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente serem físicos. Podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões de toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Então, um ídolo, um pai pode ser um ídolo, uma mãe, um irmão, um namorado, uma esposa, um carro, uma posição social, um bem, tudo isso que ocupa o primeiro lugar no teu coração, que não permite você reconhecer o senhorio de Deus, a soberania divina, tudo isso pode ser um ídolo. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro é Deus, o teu coração estará em Deus. Se o teu tesouro é o carro, o teu coração estará no carro. Se são os teus bens, a posição, a tua religião, o teu pastor, o teu cantor, o teu coração estará nele. E isso será um ídolo e isso te afastará de Deus certamente. O terceiro subtópico, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio.
O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem a sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração por aquilo que o Senhor quer que eles façam. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem devíamos servir. Deus quis mostrar ao seu povo, de fato, quem ele era, que ele era e ele é Deus. Aí o segundo tópico, a oração de Elias. Os preparativos de Elias, diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre, que foi exatamente o quê? Reparar o altar. Se você quer milagre na sua vida, se você quer que Deus manifeste na sua vida, manifeste no meio da igreja, no meio do seu povo, primeiro você tem que preparar o altar se você quer um milagre da parte de Deus. Se você quer o agir de Deus na sua vida, primeiro se abra para Ele. Retira do teu coração, permita que o próprio Deus te oriente em retirar do teu coração tudo aquilo que impede o agir de Deus, que impede o milagre de Deus na sua vida. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata de que? Da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego e em volta do altar. Colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficassem totalmente encharcados. O que estava nele e o rego em sua volta ficou totalmente encharcado. Isso era para que não ficasse nenhuma dúvida de que era Deus que havia de agir. Porque poderia até alguém alegar, não, mas a lenha está tão seca que quem sabe por um momento, um evento aí natural, houve uma combustão e pegou fogo, não. Então vou encharcar a lenha, encharca aí o holocausto, encharca tudo para não ficar dúvida de que é Deus quem vai agir nesse negócio, podemos dizer assim. Subtópico 2. Uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com a súplica dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que, para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Basta a fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E a Bíblia diz que aquele que não viver pela fé, a alma de Deus não tem prazer nele, aquele que retroceder. Então o justo viverá da fé. Basta a fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o Deus dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha o direito à manifestação divina como resposta. Mostra que tu és Deus e que eu sou o teu servo. Então, como teu servo, eu tenho um direito no sentido que eu posso me colocar diante de ti pedindo para que tu venha demonstrar que tu és Deus também na minha vida, louvado seja Deus. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás, ou seja, que tu não abandonaste o teu povo, que tu vai mostrar que de fato tu és o Deus e que tu zela pela tua palavra. Terceiro tópico, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele. Ele, através daquela demonstração de poder, era desejo de Deus que, através daquela manifestação de poder, o povo reconhecesse que só o Senhor é Deus, como eles o reconheceram. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar,
é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas que ele está dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Pena que eles não aproveitaram, vamos dizer assim, de uma maneira mais longa essa comunhão. Acabaram futuramente também se distanciando de Deus novamente. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso a seca já durava, no caso a seca que ele havia profetizado, já durava 3 anos e meio, terminou. Então essa seca que durava 3 anos e meio, agora depois desse milagre, essa seca então agora termina. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Como Deus é maravilhoso. E o último tópico da lição é Elias em Horebe. Os feitos e a exaustão do profeta, é o primeiro subtópico. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão, desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi o caso de Elias. O crente pode entrar no estado de prostração. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. O que Elias fez? Conseguiu reunir o povo de Israel no Carmelo através de Acabe, que era seu inimigo. Elias fez descer fogo do céu num altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Acera, que recebiam apoio do rei, é claro, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Tudo isso foi experiência que Elias teve. E aí, o subtópico 2, o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tão grande, que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, só tem eu, todos os profetas morreram e agora querem me matar, mesmo fugindo para não morrer, ele desejou a morte no seu íntimo. É aquilo que eu falo. Ele que entra no estado como Elias entrou, mesmo pedindo a morte, mas na verdade está pedindo socorro, está pedindo para viver. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, aos mesmos sentimentos. Elias não era um super-homem, ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas foi um grande servo de Deus. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa. Deus não abandona os seus servos. Deus não abandona. Deus às vezes permite a gente entrar na prova, mas é dentro da prova que Deus nos dá o escape, nos dá o socorro. Ele às vezes não nos evita passar pela prova, mas Ele está conosco na prova. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Nisto depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto e do fogo e da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério, ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para ser o seu sucessor enquanto profeta. Deus ainda usa Elias dessa maneira, de maneira poderosa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, e aí a conclusão da lição, agora encerrando mesmo, já temos aí 1 hora e 40 minutos, 44 minutos.
Nós vimos uma lição aqui maravilhosa que podemos meditar no que foi Elias, no que ele passou, no que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode enfrentar, mas que Deus sempre está conosco. É necessário que nós entendamos isso, que a despeito dos profetas de Baal, dos profetas de Acera, a despeito das ameaças de Jezabel, a despeito do desânimo, da depressão, o Senhor, Ele nos levanta, é o Deus que nos toma pela mão direita e diz: eu estou contigo, eu te levanto, eu te fortaleço, ande, porque longa é a tua caminhada, louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é o exemplo do cuidado e da fidelidade a Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está escrito. Elias é um grande exemplo. Os profetas de Baal, de Acera, Israel era a maioria, Elias era a minoria, mas Deus estava com Elias. Nem sempre Deus está com a maioria. Então que Deus te abençoe, que Deus te faça consciente, que você tenha convicção de que Deus está com você, a despeito dos profetas de Baal, a despeito da ameaça de Jezabel, a despeito do desânimo, da depressão. Deus está com você. E Ele, nesse momento, Ele quer te tomar pela mão. Ele quer te trazer água, quer te trazer pão. Ele quer que você descanse, que você recupere as suas forças, porque longa é a caminhada que Ele tem para você. E você não há de perecer nessa caminhada. E você não há de partir desta vida, enquanto Deus não venha cumprir todos os propósitos que Ele tem para a tua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Espírito do Senhor continue movendo em nossos corações e que nós tenhamos uma vida para Deus, diante de Deus, e que nós nos coloquemos diante do Senhor para que Ele venha cumprir em nós todos os seus projetos, todos os seus desígnios. Que Deus te abençoe, oreis por nós, continue acompanhando o nosso trabalho e divulgue para que outros sejam abençoados também, em nome de Jesus. Amém.